Oi, pessoal. Bom, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos continuar com a nossa série Qual é essa história? E hoje nós trouxemos um amigo que a gente conheceu via internet e veio estudar junto com a gente, participar junto do nosso grupo. E o nome dele é Fábio. Ele mora na Bahia. E ele vai contar um pouquinho da história dele, como que ele conheceu a Cristo, como que foi esse relacionamento com ele, se isso vem já desde criança ou se foi depois de adulto. Então, a gente vai conhecer a história do Fábio hoje, né? Exatamente. Caso você se identifique com a história do Fábio, deixe nos comentários também a sua história, identificação aí, que a ideia é que alcance realmente as pessoas, esse testemunho incrível que ele tem para nós compartilhar hoje. Exato. Oi, Fábio. Amém. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não Muito dá, bom estar com vocês. não dá para saber que horas que o Abençoe. pessoal assistir, né? É, Fábio, então conta pra gente, é, primeiro assim, como que você conheceu a gente? Aí a gente vai para como que foi essa história. eu gosto muito do testemunho do Gabriel. Na verdade, o testemunho do Gabriel eu tive acesso no ano passado, através de... Foi um canal aleatório que eu encontrei e eu até fiquei meio preconceituoso, né, inicialmente, mas quando eu vi que foi um pastor que havia publicado, pastor Manassés, então eu me interessei porque foi uma referência boa, né? E aí eu prestei bem atenção ao testemunho dele. Pronto, a partir daquele momento eu passei a tudo que estava relacionado a ele, né? A visualizar, a poder estar prestando atenção, porque o testemunho dele é impactante. E nos traz muitas boas lições, né? E nos ajuda a ficar mais atentos a muitas questões, né? E o que é que acontece? A partir daí, como eu disse, tudo que era de Gabriel, e foi o que aconteceu, né? Eu vi, era algo que, na verdade, eu e minha família tínhamos interesse de ter a oportunidade de participar de algo que fosse ao vivo dele, né? Uma, uma live, né? Uma pregação dele, algo que a gente pudesse participar ao vivo. Então, nós tivemos acesso ao seu canal, vi a sua publicação lá, e aí eu passei a assistir, reassistir o testemunho dele através do seu canal com a minha família. E depois entrei lá lá nos comentários e solicitei, né, para poder fazer parte com vocês. Não é porque você colocou lá no comentário sobre o PG e a oportunidade, então eu me ofereci estar com vocês lá, né? Daí você me permitiu estar lá no grupo e conseguimos adentrar, e assim nós passamos a conversar, passamos a virtualmente nos relacionar, né? E tivemos esse contato assim. Os caminhos foram esses. O Fábio me mandou um e-mail, né, Foi. pedindo. E para você que está assistindo agora, a gente tem um pequeno grupo, né, e esse pequeno grupo se reúne todo sábado à noite. E nós estamos estudando o livro Grande Conflito. Então, você é convidado a estar todo sábado à noite com a gente, estudando. Está quase acabando, na verdade. Mas nós já temos projeto para os próximos estudos. Então, fique antenado que a gente vai estar divulgando aqui também no canal. Fizemos um Telegram também, então você pode acompanhar todos esses links através do Telegram. Mas, Excelentíssimo. então, conta um pouquinho de você, tá? Como que foi a sua Pronto. infância, Isso. Fábio? Conta um pouco para nós aí, quantos irmãos você tem, onde você nasceu, como foi a sua infância, se você teve uma infância religiosa ou foi só depois. Bom, eu sou fruto do acaso, não é? Eu nem conheço meu pai biológico. Na verdade, a história começa antes mesmo da possibilidade de eu existir, né? Minha mãe, ela morava no interior da Bahia, se chama Valença, ela e os irmãos, são vários. A família sempre foi envolvida com questões religiosas, sim, mas não evangélicas, certo? Mas espiritualistas, católico,
certo? A tradição forte na família é voltado para essas linhas. E então, a minha mãe, ela veio embora para Salvador, insatisfeita com a forma como ela vivia, né? A minha avó vivia lá, minha avó veio embora porque o meu avô a maltratava muito. Logo depois, minha mãe também veio embora, a maioria dos irmãos, então vieram viver com a mãe aqui, com a minha avó, que já é falecida. E assim começou a história, porque minha mãe, então, ela também foi praticamente que, podemos dizer assim, rejeitada, porque ela não tinha um amparo, era muito jovem, e por essa falta de amparo, minha mãe foi arriscando a vida em algumas coisas, né? Ela começou a trabalhar como garçonete em um restaurante em Salvador, e através desses trabalhos, dessas atividades, ela começou a buscar algumas opções para poder se manter na vida. E através desses tipos de opções que ela buscava, especialmente na questão relacionada a relacionamentos com pessoas, é um pouco delicado, né, falar, até porque é muito impactante, é uma questão muito pessoal da minha mãe, mas ela sofreu bastante, e nessas ela teve alguns relacionamentos. Eu tive, na verdade, um que era para ser o meu irmão mais velho hoje, que ela iria chamar de Fernando, mas ela abortou ele, e com o passar do tempo ela conheceu uma outra pessoa, um norte-americano. O meu pai biológico não é brasileiro, é dos Estados Unidos. E minha mãe disse que o nome dele é Larry Ronald Curry. Não sei se a pronúncia correta é essa, eu não sei falar inglês, né? Mas ela o conheceu, passaram a namorar. Naquela época, em 1979, eu nasci em dezembro, 21 de dezembro de 1979. E ela se relacionou neste ano com ele e engravidou dele. Inicialmente, ela pensou em me abortar também, né? Ela disse que quando soube que estava grávida, ela ficou meio que sem saber o que iria fazer. Então, meu pai, que na verdade meu pai, ele era um homem casado, ou eu não sei. Desculpe, era para eu ter contado na ordem, mas eu havia esquecido esse detalhe, vou acrescentar. Ele era um homem casado, ou eu acredito que ele não é mais vivo, já era uma pessoa já de uma certa idade. Se ele estivesse vivo hoje, talvez tivesse uns 80 e poucos anos, por aí. E já tinha 3 filhas e a esposa dele estava grávida, esperando mais um outro filho. Ele, apesar de ser norte-americano, mas a família estava morando no México na época. Pelo menos é o que minha mãe fala. E então ele perguntou para ela, né? Ele falou para ela, olha, eu vou lhe deixar um dinheiro, você quer abortar? Né? Sugerindo para que ela abortasse mesmo, porque o que foi que ele falou para ela, olha, se você tiver esse menino e vier me procurar, você vai criar problemas para mim, porque ele havia informado para ela que era casado. E lá nos Estados Unidos as leis, pelo menos naquela época, eram bastante rígidas com relação à questão de adultério, né? E então ele falou para ela que não era para ela procurar ele, não era para, em hipótese nenhuma, procurar ele, porque senão prejudicaria ele. Tanto é que ela tem resistência até hoje, né? Eu já tentei procurar o meu pai, mas não consegui. Por dificuldades, o consulado daqui não conseguia me ajudar. Eles queriam pelo menos uma foto. Disse que esse nome é um nome comum, né? É mais difícil de encontrar, a não ser que eu tivesse alguém nos Estados Unidos e etc e tal. Bom, enfim. Então minha mãe optou em não me abortar. Ele foi embora porque ele veio aqui para prestar um serviço para uma empresa dos Estados Unidos, numa outra empresa aqui do Brasil, chamada Copene, na época, e depois ele foi embora, e minha mãe permaneceu aqui e resolveu assumir, né, a gravidez. E o que é que acontece? Ela assumindo a gravidez, ela já não era muito bem tratada da forma como deveria ser, e agora a minha avó aí a rejeita. Diz para ela, como é que eu vou cuidar de você e você ainda com um filho?
Então, o que acontece é que minha mãe, na época que morava em Valença, tinha um rapazinho lá que gostava muito dela, que amava, né? Aquela coisa de criança, de jovens, adolescentes. E ele também já tinha vindo morar aqui em Salvador. E ele continuava muito desejoso de se relacionar com ela. E aí minha avó direcionou ela para ele, e ele então a assumiu grávida. E ele acabou me registrando como filho, né? O nome dele é Francisco. Na época ele era do candomblé e minha mãe também. Minha mãe era filha de santo, minha avó era mãe de santo, como se diz, né? E ele também era envolvido. O que é que acontece? Nesse período, quando eu completei 2 anos de idade, de nascido, minha mãe conheceu o Evangelho Adventista, né? O ensino adventista. Então, quando eu tinha 2 anos, ela tomou os estudos e se batizou na Igreja Adventista e também trouxe o meu pai, eu chamo ele de pai. Trouxe o meu pai. E ele saiu do candomblé junto com ela. Só que quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe se afastou da igreja. Como ela tinha uma vida, ela ainda não... Que é aquela coisa, né? É uma grande lição, inclusive. A gente está na igreja, a gente tem que buscar tem que ter intimidade com o Criador. Tem que ter relacionamento, tem que manter comunhão. Quando a gente alimenta ainda sentimentos, né, seculares, mundanos, isso enfraquece a nossa vida espiritual e nos tira a motivação de ser um cristão, de seguir a Jesus, né? E como minha mãe teve uma vida difícil, com algumas decisões e opções equivocadas, isso aconteceu com ela novamente. Ela conheceu uma pessoa e decidiu abandonar o pai da minha... O meu pai, eu esqueci de contar, né? Nesse relacionamento com a pessoa que me registrou, minha mãe também teve uma filha. Eu tenho uma irmã. Somos um casal. Não do mesmo pai, mas da mesma mãe. E aí ela nasceu um ano depois que eu nasci, a minha irmã. Joyce é o nome da minha irmã. O que é que acontece? Quando eu completei 5 anos, minha mãe desviou da igreja por adultério. Se afastou da igreja e passou a viver com um outro homem. Esse senhor já é morto. O nome dele era Bernardo, mas ele já é falecido. O que é que acontece? Nós fomos morar com ele, minha irmã ficou com o meu pai e eu fiquei com minha mãe. O meu pai não permitiu que a minha irmã viesse morar conosco. Por ser mocinha, ficou preocupado, né, por estar morando com uma pessoa estranha. E minha mãe não permitiu que eu ficasse com meu pai. E então, como minha mãe se afastou da igreja, eu me afastei junto. Minha irmã continuou na igreja com meu pai e eu me desviei. Tinha 5 anos de idade, não tinha muito o que, né, determinar. Era muito pequena, era criancinha. Eu lembro pouca coisa da minha infância, assim, quando eu era criança, porque foi uma infância turbulenta, né? Eu tive quando eu tinha tenra idade, muito pequeno, vocês vê, basicamente aí que a coisa não foi muito fácil, desde o momento em que minha mãe engravidou até o momento em que eu tinha 5 anos de idade, a gente passou muitas dificuldades. Minha mãe, logo que conheceu esse senhor com quem ela passou a se relacionar depois, ela passou a ficar mais nervosa, estressada, porque ela tinha que sustentar 2 relacionamentos, estava vivendo em um momento de aflição, estava em uma fraqueza espiritual e a luta foi muito grande para ela. Até que ela tomou a decisão, saiu de casa e foi viver esse outro relacionamento. E, basicamente, o meu início de vida foi esse aí. Quando teve contato com a mensagem também, né? Tive quando criança. Foi bom você tocar nisso, que eu me lembro de um momento da igreja que eu gostava muito, era insuportável quando era criança na igreja, porque quando entrava na salinha, a única história que eu queria que contasse era a história de Jonas, aí meus coleguinhas já não aguentavam mais. Era muito engraçado esse momento. Eu me lembro muito bem disso, me lembro de uma vez, porque como eu era traquino, eu sempre fui uma criança muito interativa, e aí eu me lembro que minha mãe estava no púlpito, ela era diretora da escola sabatina, mas isso foi uma quarta-noite.
E aí eu tava para lá e para cá na igreja, minha mãe saiu do púlpito, veio, me pegou pela orelha, me levou pro lado de fora, me deu uma sola. São momentos que eu lembrei, né, da minha infância lá na igreja, E meus esse 5 anos. momento é incrível que fica registrado na nossa mente, né? A gente cresce com esses princípios. Por mais que a gente venha se afastar, em algum momento, a gente começa a ter aquela sensibilidade, né? E aí Sim, você volta para a luz, né? sim. Então, depois que você se afastou, você era bem jovem, como que foi essa adolescência até você encontrar É novamente você ser resgatado resgatado? novamente. É. Exatamente. Foi A essa minha história. história, a minha história de vida é sempre conectada com a história de vida da minha mãe, tá? Nós vivemos sempre juntos, um tentando ajudar o outro. Minha mãe da forma dela e eu da minha forma. Nós passamos 8 anos com o Bernardo, né, com esse senhor, que também o pessoal chamava de Almirante, né? Era o apelido dele. Esse senhor, ele no início do relacionamento parecia uma pessoa bastante legal. Ele era pernambucano, mas com o passar do tempo, foi interessante que no início, logo quando minha mãe foi morar com ele, nós fomos morar em uma casa que emprestaram para a gente. A casa malmente tinha piso, não tinha fogão, não tinha geladeira. Nós dormíamos no chão, bebíamos café em um copo de lata que ele fez improvisado. Ele tinha um Fusquinha bem velho, que era um táxi que ele trabalhava. Ele era um homem boêmio. Foi assim que minha mãe conheceu ele, certo? E ele tinha um táxi bem velho. Porém, quando minha mãe entrou na vida dele, a vida dele começou a melhorar. A vida prosperou. Nós fomos morar em um bairro chamado, lá em Salvador, chamado Castelo Branco. Primeiramente, fomos morar de aluguel. Lá ele abriu uma oficina. Ele era um excelente eletricista, chapista e também pintor. Um mecânico também de mão cheia. Era um grande profissional nessa área, porque quando ele era criança, ele aprendeu, por isso chamavam ele de almirante, ele aprendeu o ofício no exército. Ele era um menino de rua, por sinal. Ele também teve um contexto histórico de vida muito ruim. E por isso ele também era uma pessoa violenta. A gente passou a descobrir isso depois, quando eu não me lembro bem o tempo, né? Mas eu lembro que depois ele começou a apresentar de fato a personalidade dele. Ele era uma pessoa de uma personalidade, eu não posso dizer que ele era uma pessoa mal, né? Uma pessoa má, mas as atitudes dele eram muito ruins. Ele era violento. E eu mesmo sofri na mão de almirante. Mas eu sofri que nem, como fala aqui na Bahia, uma mula véia, né? Apanhava, porque como eu era uma criança muito sapeca, né? Eu era muito interativo. Talvez se a ciência de hoje fosse da minha época, eles descobrissem alguma coisa relacionada a mim nesses pontos. É claro que depois Deus nos ajuda, aí vai curando os problemas, né? Então hoje eu não sei se eu tive algo ou não relacionado a essa coisa da interatividade, mas eu era muito interativo. E como ele tinha uma oficina, ele queria que eu ficasse sentado, uma criança de 5, 6 anos, 7, do lado dele da oficina para aprender o ofício dele. E eu não gostava disso. Nunca gostei, na verdade. Atividades braçais para mim sempre foi um desafio, né? Depois de cristão e adulto é que eu aprendi a administrar isso. Mas a minha área sempre foi administrativa, né? Sempre foi cérebro e partes, né? Sempre questão administrativa. E aí eu virava de costa para ele e ficava empinando a raia virtual. Eu não estava empinando a raia, mas eu ficava como se estivesse empinando. E ele, então, me castigava, né? E ele me batia de forma violenta. Ele me batia de uma forma que minha pele ela abria. Ele me batia com cinto, né? Eu comecei a sofrer fisicamente com ele dessa forma. Minha mãe, ela, ela até então achava que ele agia dessa forma porque ele queria me dar uma instrução adequada, né? E como ele era uma pessoa limitada, ela procurava ser compreensível. Ela achava que isso era normal. E ela entendia que ele era meu pai. E eu chamava ele de pai, né? Chamava ele de pai. Então, minha infância foi assim. Eu sofria muito com ele. Minha mãe passou a ficar muito estressada. Ele também passou a maltratar muito minha mãe. Eu vi cenas de maus tratos, de ele bater minha mãe, né? Empurrar na porta, dar tapa nela.
né? E foram 8 anos de sofrimento. Porém, ele construiu um império. Nós conseguimos comprar, eu vou falar nós, conseguiu comprar uma casa, né, com um terreno enorme, lá no Colinas de Piripiri, que é um bairro de Salvador. E nesse local ele conseguiu construir uma oficina. O Fusca dele, ele conseguiu reabilitar o Fusca todo. O Fusca ficou todo novo. Ele conseguiu comprar uma Kombi, porque na época tinha uma linha de Kombi que fazia, né, de um bairro para o outro lá. Além dos ônibus, tinha essa linha irregular, mas era permitido ainda naquela época. E ele tinha uma Kombi, tinha um Fusca e tinha oficina. E ele tinha muitos clientes. E foi prosperando. E minha mãe, desde o início, a partir do momento que minha mãe se afastou da igreja e passou a se relacionar com ele, minha mãe voltou às práticas espiritualistas, né? Ela voltou para candomblé, voltou a frequentar essas coisas, que ela sempre foi uma adepta. E como ela havia se afastado, né, do contato cristão, bíblico, isso acabou com que ela voltasse a sentir desejo de, né, frequentar esses locais. Então ela passou a frequentar uma casa de candomblé e lá ela passou a praticar aqueles rituais. E minha mãe, como ela era cortada e raspada, como se diz, e era filha de santo, minha mãe também ficava possessa. Os espíritos tomavam ela. E eu presenciei várias vezes. Eu também participava das sessões. Eu ia. Já o almirante, ele tinha um pouco de preconceito com relação a isso. Ele não gostava de frequentar. E minha mãe fazia várias coisas. Eu via minha mãe fazendo coisas para tentar amansar ele. Essas coisas que o pessoal deste ramo costuma fazer para poder tentar alcançar algum plano, algum objetivo que eles têm para alguém ou para algumas pessoas, né? Dessa forma, eu fui convivendo e crescendo, né? Ao mesmo tempo em que passava por violência. Bom, além da violência que eu passava com o almirante, a violência no sentido disciplinar, né? Só que ele era desregrado para disciplinar, eu também passei a sofrer violências de abuso sexual. Eu passei abuso sexual com 2 pessoas, um da família dele e o outro da minha família. Eu só não queria tocar no assunto de quem foi as pessoas da família, certo? Mas são pessoas do sexo masculino que me abusaram sexualmente. Eu hoje entendo que eu ainda vou contar um pouquinho mais da minha história, porque minha mãe depois se separa dele, mas eu já entendo que o inimigo ele tinha um objetivo para minha vida. O objetivo dele central era me tornar um prostituto, mas em todas as vertentes da prostituição. Eu consigo entender isso hoje, né? A tendência era eu ter estímulos para todas as áreas, porque eu tive algumas experiências também com animais, né? Por causa da falta de maturidade que eu tinha em orientação, eu acabei me deixando envolver com essas coisas. Mas o que acontece? Minha mãe conviveu 8 anos com ele, à base de muito sofrimento, muita guerra espiritual, só que ela não sabia disso. Eu vi minha mãe ter momentos de ser o corpo dela possuído por uma entidade. Eu vi coisas dentro de casa à noite. Também eu vi a minha mãe praticando coisas com ele de uma forma que hoje eu entendo como pai, desrespeitosa, onde o filho não pode ver ou ouvir essas coisas. E isso tudo era um caminho que o inimigo estava utilizando para me disciplinar, para me orientar, para eu seguir o rumo que ele tinha como objetivo para a minha vida. A gente sabe hoje que, graças a Deus, que Deus também estava no comando das coisas, apesar de não parecer, mas Deus permite, não é Ele quem coloca, mas Ele permite também para que hoje eu pudesse falar, porque é possível nós vencermos qualquer que seja a tendência, qualquer que seja a situação de vida, qualquer que seja a dificuldade. Em Cristo nós podemos todas as coisas. É por isso que muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar algumas objeções, porque se tem um cara que passou muitas circunstâncias na vida e que pôde superar isso
pelos méritos de Jesus, não pelos meus, fui eu. Porque eu também permiti que o Espírito Santo, né, fizesse uma obra em minha vida e me esforcei para isso. Então, quando eu vejo algumas pessoas justificando, eu sinto dificuldade de entender. Mas aí eu procuro observar o contexto e deixo que o Espírito Santo faça, julgue, não eu, porque eu não posso, não tenho capacidade, né? Deus sabe de tudo e cada ser humano é um ser humano, né? Então, os 8 anos de vida da gente foi assim. Inicialmente parecia bom, porém depois começou todo esse sofrimento, né? Eu, dentro desse período de 8 anos, eu além de sofrer fisicamente com ele, né, com o intuito disciplinar, eu sofri sexualmente de todos os lados. Um dos filhos dele também foi morar conosco na casa onde morávamos lá em Colônia de Piripiri. Levou os filhos, os netos dele e a esposa, e eles se relacionavam, tinham um contato sexual, né? Eles dormiam na sala. As crianças eu me lembro bem, ficavam, me acordavam de madrugada para a gente, sabe, praticar coisas erradas, promíscuas, né? Eu vi entidades no meu quarto, né? Só que eu sempre tive, quando criança, medo dessas coisas. Quando eu via minha mãe incorporar ou situações semelhantes, me escondia debaixo do lençol, né? Eu ficava desesperado. Às vezes eu falava sozinho, eu ficava falando me ajude, eu não sabia quem pedir, mas eu ficava pedindo ajuda de alguma forma, né? Eu também fui atropelado quando criança. E em um desses momentos, nós fomos para um local, saímos de lá de Colônia de Piripiri, e neste dia a gente estava sem automóvel, não sei qual foi o motivo, mas fomos de ônibus. Minha mãe insistiu muito para ir, o almirante não queria. E ela insistiu e ele cedeu e nós fomos para Cajazeiras 8, que é um outro bairro de Salvador. E na volta eu me desvencilhei da mão de minha mãe. Ela disse que não entende como foi que aquilo que ela estava me segurando com força, porque já era tarde da noite. E eu fui para o meio da rua e um carro me pegou. E eu sumi. E ela me achou muito, muito, mas muito distante do local onde eu havia sido atropelado. E o que é que acontece? Quando ela me encontrou num canto do meio-fio, todo encolhido, como se alguém tivesse me pegado e me colocado naquele lugar, né? Segundo ela, porque eu não me lembro de nada, ela acredita que o carro me pegou, me jogou para cima do capô e eu fiquei em cima do capô. E provavelmente o proprietário do carro, percebendo, né, que havia algo, a partir do momento que me atropelou, ele parou o carro em um determinado lugar distante, me tirou de cima do carro e me colocou lá, porque eu parei num lugar muito distante. Aquele carro me conduziu de alguma forma para aquele lugar. Então, eles me encontraram, me levaram para o pronto-socorro de Cajazeiras. Lá não tinha atendimento. Então, me botaram na ambulância para me levar para o HGE. Só que no caminho, lá no caminho, tem uma ladeira e tem uma ribanceira que dá para um esgoto bem profundo. A ambulância, ela perdeu a direção, quebrou a direção e rodopiou na pista. E quando chegou no beiral da ribanceira, ela ficou pendurada, não caiu. Deus me deu esse livramento, né? Então a gente percebe assim, eu percebo hoje, né, que o inimigo estava trabalhando em várias vertentes para de alguma forma tentar me prejudicar, porque com certeza, obviamente, ele não tem poder, ele não é Deus, mas ele possivelmente sabia que Deus tinha um plano para minha vida e que a minha vida serviria para edificar a vida de outras pessoas, né, para ser uma bênção. É, que história, que dia conturbado, né? Quanta coisa você passou como criança e quanta coisa com certeza ficou marcada durante a sua vida até a vida adulta, né? Até você encontrar de volta a Cristo e entender que Ele pode restaurar todas as coisas. Até então eu não entendia nada, eu era um cara revoltado. Eu me lembro que quando a gente foi morar em Colônia de Piripiri, não tinha água encanada. E eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. O almirante fez um carro de mão de madeira, com pneus de madeira,
emborrachou o pneu e me mandava pegar uns galões de água bem pesado. Subia e descia a ladeira. Eu com essa idade. Eu sofri bastante. E eu cresci revoltado. Eu não tinha direito de brincar, né? Eu não podia brincar. Eu não tinha amigos direito. Na escola, eu sofri demais. Eu sofri, hoje chamo de bullying, né? Deus me ajudou a superar essas coisas, porque eu apanhava muito na escola. Eu era uma criança muito magra, porque como eu era depressivo, eu não engordava. Eu comia bastante, só que eu comia mal. Nós nos alimentávamos muito de alimentos imundos. O Almirante gostava de manter a geladeira, né, estocada, só que era tocinho, carne de porco, esses alimentos gordurosos. Em casa sempre tinha, aos domingos, feijoadas. Esses eram alimentos que nós comíamos. Eu que vinha de uma infância até os 5 anos como adventista, a gente não tinha contato. Eu me lembro que a primeira vez que nós saímos, eu, ela e o Almirante, ela ainda estava saindo com ele, ele foi para um bar e ele tirou um tira-gosto que era uma calabresa de porco. E eu vi a calabresa, eu olhei assim, aí minha mãe falou, pode comer, aqui você está livre. Agora você é um menino livre. Hoje eu sei que não foi ela que falou aquilo, né? Foi usada. Mas, então eu comi. E foi para uma criança que nunca tinha colocado essas coisas na boca, foi bom. E dali por diante, eu tomei muito café, comi muita carne de porco, muito marisco. Eu sei, eu tive contato com tudo que vocês imaginarem, tanto de alimentação quanto de algumas questões dessa vida aí. Até esse período ainda tem mais algumas coisas para contar, porque depois minha mãe se separa dele. Você teve contato ainda nesse período todo, né? A gente está conhecendo essa história, mas você falou que a sua irmã e o seu pai que te registrou, eles permaneceram É, em igreja? Eles tiveram, mesmo assim, depois de algum tempo, você teve algum contato com eles na sua infância ou não teve mais contato nenhum? pronto. O meu pai, que me registrou, ele ficou muito triste, muito abalado com a atitude da minha mãe, né? Ele também estava novo na fé, porém ele permaneceu na igreja firme. Mas ele ficou muito triste. E por causa disso, ele não permitia que minha mãe tivesse o direito da guarda da minha irmã. Por muito tempo eu fiquei longe da minha irmã e a minha mãe também. Inicialmente minha irmã ficou muito revoltada com minha mãe, porque ela achava que era minha mãe que não queria ela. Minha mãe tentando de todos os jeitos ter a guarda dela, mas o meu pai não permitia, pela mágoa, pela tristeza, por tudo que ele havia passado. Realmente foi decepcionante, eu entendo ele, né? Mas é, a lei permitia que minha mãe a visse aos finais de semana. Porém, nem todos os finais de semana minha irmã queria vir ficar com minha mãe. Era raro. E quando minha irmã vinha, ela ficava muito chateada, né? A infância da minha irmã também não foi boa, porque o meu pai, ele se casou com uma pessoa, né? E como não era mãe dela, era madrasta, então ela não conseguia lidar com aquela situação. E elas tiveram muitos conflitos, né? A minha irmã e a madrasta e o meu pai. E aí meu pai ficava dividido entre as duas e ao mesmo tempo, para ela ir para a casa da minha mãe também era complicado, porque como ela era uma jovem, uma, uma criança ainda, né? Na verdade, uma juvenil, que era cristã adventista, ela não podia ter contato com o que eu tinha. Então meu pai também tinha medo dessas coisas, sabia que a alimentação, o modo de vida era completamente diferente daquele que ele estava tentando educar a minha irmã, né? Mas a gente tinha um pouco de contato, sim. Isso foi uma infância difícil para ambas as partes. E a gente Foi, percebe minha irmã sofreu. que você foi atacado de várias frentes, de Foi. várias, justamente para deturpar o seu caráter, né? Sim.
Hoje, quando a gente vê você falando agora, nem parece a mesma pessoa que passou. É. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu posso dizer isso, Então, né? percebe nosso contato que nós tivemos, né? Mansidão nas suas palavras, a forma de raciocínio lógico que você sempre expressa nos seus comentários também. Então, a gente percebe muito que Deus tem utilizado a sua vida, né? Dessa forma. Amém. Às vezes o homem, o velho homem tenta aflorar, porque o meu caráter desenvolveu muito para um temperamento mais forte, né? Mais defensivo, né? Hoje, também com a experiência que eu tive depois de pai, eu tenho uma filha que teve depressão, então eu tive que passar a ter contato com o psicólogo e tudo. Então eu entendo como o trabalho, né, que se desenvolveu em mim, o processo que Deus fez, porque eu não tive auxílio de ninguém, né? Eu não tive auxílio nem a igreja, assim. A gente vai chegar lá, né? Mas da igreja, assim, diretamente, ter um apoio de um ser humano, eu não tive. Foi Deus o tempo todo cuidando de mim. Amém. E conta para Hum. nós como que você voltou aí a introduzir, a conhecer o Evangelho, né? Como que foi a Pronto. prática que fez você voltar aos caminhos de Deus aí? Quantos anos você tinha? Qual a sua idade também? Olha, eu tenho mais um pouquinho de coisa para contar das minhas lutas, né? Mas eu posso falar disso primeiro se vocês quiserem. É porque, na verdade, tem uma parte após os 8 anos que minha mãe viveu com o almirante, porque eles se separam, né? Vamos essa parte primeiro e já emenda então, porque eu acho que depois já vem a outra parte. Pronto. O almirante, ele constantemente, ele passou a nos violentar, né? A nos maltratar, e minha mãe começou a se posicionar com isso. Ao se posicionar, minha mãe proibiu ele de me bater, e pós isso, ela então tomou uma decisão. Ela falou para ele que não dava mais para continuar com ele se ele continuasse daquela forma. Eu me lembro que ele virou para ela e falou assim: olha, o que eu construí em 8 anos eu destruo em um dia. Em um momento eu destruo. E por incrível que pareça, Adriana e William, e todos os que estarão assistindo, né, que estão assistindo esse vídeo, eu não sei até hoje onde se parou casa, carro, dinheiro, nada daquilo que foi construído. Nem minha mãe. E ele morreu falido também, porque quando ele se separa de minha mãe, ele ainda passa a viver sozinho até que tem que precisar do apoio das filhas dele. E depois morre assim, ao lado porque ele já tinha vindo de um outro casamento, tinha filhas já adultas, e então ele passou a depender, e claro que depois ele se aposenta, mas a vida dele foi falida. E ninguém sabe, ninguém entende até hoje para onde foi parar todos aqueles bens que foi construído naquele período de 8 anos. Então, o que é que acontece? A gente agora vai viver sozinho, eu e minha mãe, né? E a situação ainda ficou pior, porque agora minha mãe estava sem um apoio financeiro, minha mãe não tinha dinheiro e ela tinha que se virar. Então, ela até voltou a algumas práticas da vida passada dela, antes de me ter, para poder me sustentar. E eu presenciei coisas dentro de casa, de ela levar pessoas, e ouvir e ver, certo? Minha mãe pingava de um relacionamento, ia para um outro relacionamento, e minha vida era em casa. Inicialmente foi sozinho, sendo educado pelo mundo. Minha mãe, obviamente, ela na medida daquilo que era possível para ela me dava algumas instruções, como uma mãe secularizada, quando tratava sobre questão sexual, ela me orientava a usar camisinha, né? Me colocava um pouco de medo às vezes com relação à doença, porém ela não sabia de nada do que eu havia passado antes, né? Os abusos que eu havia passado. Minha mãe só veio saber dos abusos que eu havia passado há pouco tempo que eu contei para ela. Ela não sabia, eu guardei esse segredo por muito tempo, né? E eu tenho passado a compartilhar esse testemunho. Vocês estão sendo, eu já contei para muito resumidamente em uma igreja, em uma vigília uma vez, e agora de forma bastante dedicada, mais ampla com vocês. A primeira pessoa, as primeiras pessoas, além da minha família, óbvio, minhas filhas e minha esposa, vocês, pessoas externas, são os primeiros que estão conhecendo de uma forma detalhada o meu testemunho.
E aí, o que é que acontece? Então, ela começa a pingar de um relacionamento a outro. Eu passo a conviver com amigos, pessoas que eram usuários de drogas. Graças a Deus, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Bebida alcoólica eu nunca gostei, mas bebia um pouco. Eu gostava de farra e de namoro, né? Gostava muito de namorar, de pegar as meninas e gostava de futebol, que era meu sonho ser jogador de futebol, né? Naquela época eu estava no auge, essa coisa, né? Do futebol. E como eu agarrava bem, então era meu sonho ser um goleiro, né? Mas isso não foi à frente. E então eu convivia com essas pessoas. Minha mãe conheceu uma pessoa, foi morar junto, não deu certo, nós sofremos com ele. Aí, nesse relacionamento, lá em Itacaranha, eu retive um contato com a Igreja Adventista, através de um casal e de um amigo, Dona Dete, seu Jacinto e Jason. Dona Dete e seu Jacinto eram um casal e Jason é o filho do casal. Jason era uma pessoa muito legal, um jovem muito legal. Eu já estava quase que adolescente e eu me lembro até que uma vez que também tinha outras pessoas de outras igrejas lá e me levaram para a igreja deles. E era aquelas igrejas que você tem que levantar a mão, né? Você aceita Jesus? Eu não levantei a mão, porque eu já sabia qual era a estratégia, né? Eu sempre fui um menino maldoso. Sempre fui um menino com a cabeça cheia de maldade, né? Eu não levantei a mão. Eu falei, eu não quero ser crente, não. Aí o pessoal ficou me olhando, você não vai levantar a mão, não? Quem não aceita Jesus, vai aceitar quem? Se não for Jesus, eu falei, se for assim, tudo bem, eu levanto, eu aceito Jesus. É claro, quem que não aceita Jesus, né? Daí o pastor me chamou na frente, botou a mão na minha cabeça e oraram. Aí disseram, agora você é um assembleano, né? Que foi a igreja que na época eu havia ido, né? Por convite para ser gentil eu fui. Quando eu fui saindo, aí o pessoal me dando os parabéns, parabéns que agora você faz parte do nosso convívio, você agora é um assembleano. Aí eu falei, olha, se um dia eu for crente, eu só vou ser adventista do sétimo dia, porque assembleano nem nenhuma outra religião eu quero ser. Se um dia eu for, se eu quiser ser crente, porque eu não penso em ser crente nunca. Eu falei isso, né? E quando foi passando um pouco mais o tempo, minha mãe, ela se separou desse rapaz lá de Itacaranha, nós voltamos a viver sozinho. Aí ela voltou para o Almirante, tentou voltar a conviver, mas não deu certo. Em um momento em que eles brigaram, eu estava no carro com eles. Ele parou o carro, mandou ela sair do carro, ela disse que não ia sair. Então ele saiu, foi pro carona e arrastou ela e saiu arrastando pelo chão, pelo cabelo e pelo braço. E arranhou e ela ficou toda machucada. E me botou para fora do carro, me expulsou do carro. E aí nós fomos morar com uma tia minha. Nós também sofremos um pouco, porque quando você mora de favor não é fácil. Depois minha mãe foi morar de novo sozinha. Aí eu me lembro que teve uma época que nós comíamos de manhã e meio-dia e de noite pão com suco, que a gente chama aqui de pó de rato, aquele que suquinho, que eu acho que nem fabrica mais hoje. Foi uma época bem difícil também, passamos um pouco de fome. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar lutas. Às vezes as pessoas conversam comigo, eu falo, rapaz, eu sei o que é isso. Aí as pessoas falam assim, você não sabe não. Eu falei, tá bom. Mas eu sei o que é passar dificuldades nessa vida, né? Então, logo depois nós saímos da suburbana, porque nós fomos morar em Itacaranha. Itacaranha é uma região, um bairro do subúrbio de Salvador. Nós saímos e fomos morar em Águas Claras, lá na região das Cajazeiras. E aí eu já tinha mais ou menos uns 14 para 13, 14 anos, mais ou menos, de idade. Nessa época, eu comecei a ficar mais revoltado. E eu dizia que eu não queria saber de Deus, para mim Deus não existia. Eu comecei a me inclinar também para... Isso minha mãe estava envolvida com as questões delas espirituais. Minha mãe montou um bar lá, e eu auxiliava ela no bar. E eu comecei a me distanciar de Deus e dizer assim, para mim Deus não existe. Né? E eu comecei a admirar um pouco o rock, apesar de não ser um roqueiro, mas eu gostava do estilo musical. Mesclava também com um pouquinho de axé, porque aqui na Bahia o axé é uma coisa muito, né? Faz parte.
E eu andava com essa turma que gostava dessas coisas, um pouquinho de cada coisa assim, namorava muito, era envolvido com esses tipos de coisa. Sempre surgia a oportunidade de eu me relacionar com pessoas do mesmo sexo, mas eu acho que Deus já trabalhando não permitiu, né, até para poder ganhar dinheiro, poder ter uma roupa, uma coisa melhor na vida. Como eu não estava trabalhando, ainda era adolescente, minha mãe passava dificuldades, eu até ficava inclinado. Nesse período também, minha mãe conquistou o direito de ficar com a guarda da minha irmã. Ela brigou muito na justiça e a justiça deu esse direito a ela. E aí, minha irmã veio morar conosco. Minha irmã, até então, apesar de estar na igreja, não era batizada. Aí eu já estou indo para o período quando eu tinha 16 anos e ela tinha 15. Isso em 96. E eu me lembro bem que ela me chamava, né? Ela ia para a igreja aos sábados, ia aos cultos da igreja. Mas ela não era firme, sabe? Ela não era firme. Aí eu ficava assim, rapaz, se eu for para a igreja para ficar desse jeito, negócio de ser crente. Aí eu andava com minha turma lá, tinha uns colegas de baba que eu andava, e eu ficava só com meus colegas. Um dia ela chegou com um amigo meu, que se tornou melhor amigo meu, ele faleceu ano passado. Eu vou contar também a história dele, porque tem um vínculo comigo, o Joanne. Ela levou ele lá. O Joanne era um ex-surfista. E eu era um cara que gostava um pouco de rock. Minha irmã, inteligente, usada pelo Espírito Santo, levou o Joanne, que era recém-batizado, estava há 1 ano na igreja. E Joanne falava cheio de gíria, eu também falava cheio de gíria. Hoje quem me vê conversando não sabe, mas eu gostava de dar palavrão, falava cheio de gíria. Tinha um cabelo maior, apesar de ser careca hoje. Mas eu tinha um cabelo grande. Se você olhar no perfil aí do meu WhatsApp, eu mudei a foto, tá a foto do meu batismo. Aí meu cabelo não tá comprido, mas tá bem cheio. Meu cabelo era grande, caracolado. Hoje eu não tenho mais cabelo, né? Perdi meus cabelos. É o meu grande sonho voltar a ter cabelo. Lá na eternidade, Papai do Céu vai me abençoar. Mas o Johnny chegou lá em casa, e aí, meu brother? Com essa linguagem mesmo. Eu, eu olhei pra cara dele assim, aí não dei muita bola. E quem é você? Eu sou amigo de sua irmã, rapaz. Você é crente? Ele sou sim, pô. Sou, pô. Mas é legal, pô. É legal ser crente, meu brother. Eu falei, rapaz, é legal ser crente, rapaz. Crente é bitolado, vive uma vida presa, é escravo de Bíblia, de pastor. Você fica sustentando o pastor aí, reverberando o que as pessoas falavam, né? Que era, todo mundo falava isso, eu comecei a reverberar, né? Mesmo assim, para tentar tirar ele de tempo, como a gente fala aqui. Ele que nada. Eu falei, olha, você está insistindo tanto para ir para a igreja, então eu vou te dar uma ideia. Lá nessa igreja tem muita mulher, tem menina decente lá. A ele, rapaz, o que não falta lá é as minas lindas. Basta você olhar para sua irmã é tremenda de uma gata, imagine as outras meninas que estão lá. Aí eu falei, dessa forma então eu vou lá. Ele, bora, rapaz, você vai gostar. Na verdade, ele não falava mais assim. Depois ele conversou comigo, né? E ele se tornou meu melhor amigo e eu me tornei o melhor amigo dele. Mas ele não falava assim. Só que minha irmã preparou tudo. E aí ele chegou ele foi bastante inteligente, ele foi, né? O Espírito Santo, né? Me fiz bobo, me fiz louco para enganar o louco, né? Aí eu falei, beleza, então eu vou com você. Aí marcamos, isso foi um sábado de tarde, ele me visitou no sábado de tarde. No domingo eu fui para a igreja. De verdade, tinha muita menina linda na igreja. Aquela igreja lá era recheada de jovens. A igreja de Águas Claras, na época, fazia parte do distrito de Castelo Branco. Hoje ela é a igreja central lá, mas não era central na época. E tinha muito jovem. O desbravador lá era atuante. Jovens também. Naquela época, década de 90, né? A juventude já estava declinando, mas era também aquecida ainda, muito aquecida. E quando eu cheguei na igreja, eu fiquei olhando assim as minas, né? Pô, cada mina linda. Ele viu que eu te falei, viu que eu te falei. Agora bora sentar ali na frente, porque fica melhor pra gente dar o visual.
Aí eu falei, embora. Foi exatamente assim. Johnny era. E ele parecia um índio, tinha um cabelo bem liso, moreno, bonito. Aí, rapaz, esse cara bonito desse jeito, deve pegar as mulheres danadas. Eu não vou conseguir concorrer com esse rapaz, não. Ele, não, fique de boa, que eu já tenho a minha. Na verdade, ele já estava tentando chegar na minha irmã, entendeu? Minha irmã e ele ficavam trocando, né? Umas paqueras, né? Ele tava gostando da minha irmã. Só que eu sempre fui uma pessoa focada, assim. Eu fui pra igreja, minha mãe me ensinou a ter respeito. E aí eu sentei, fiquei ali tranquilo, como fala aqui, né? De boa, que observando. E aí o pregador entrou. O pregador entrou e ele começou a falar. E o que ele falava tinha tudo a ver com a minha história, né? Pessoas que gostam de curtir a vida, que sofreram também abusos na infância. Foi falando de Cristo, que Cristo era o caminho que poderia me libertar, o caminho, né, que a gente não podia deixar para amanhã. Essa conversa que até hoje é falado, mas que é, é real, né? É a história real. E o Espírito Santo falando através do mensageiro para tocar o nosso coração. E aí eu olhei para Johnny assim, dei uma cotovelada em Johnny e falei assim, rapaz, você contou minha vida para esse cara, rapaz? Quer dizer que eu vim para a igreja para você ficar contando minha vida para esse cara? Aí Johnny falou, rapaz, sinceramente eu não contei nada, eu nem conheço esse pregador, cara. Você não tá vendo que isso aí é Deus falando com você, rapaz? Preste atenção. Aí eu fiquei ouvindo e eu comecei a ficar emocionado com a mensagem. E depois que o pregador cantou, ele fez um apelo e ele, no apelo, chamou uma jovem para cantar que também se tornou minha amiga, Geazina. Ela é de lá de Águas Claras e ela cantou a música de Regina Mota, Vem para Jesus. Acho que o nome da música é esse. Quando Jesus te chama e tu não vens. E aí vai, né? Tô emocionado para cantar a música agora. E aquilo ali tocou meu coração, né? Eu me apaixonei por Cristo naquele momento e me apaixonei pela música também, naquele momento. Eu tinha 16 anos de idade. E a partir daquele momento ali eu tomei uma decisão ao lado de Jesus e comecei a tomar estudos bíblicos. Eu engoli estudo bíblico. Nem o próprio meu instrutor, que era um ex-testemunho de Jeová, que agora era adventista, o seu Manuel, que já é falecido, nem ele conseguia dar conta de como eu era fominha. Eu fiquei muito apaixonado por Jesus e eu dizia para ele, eu quero estudar todo dia. Ele, todo dia eu não tenho como. E ele deixava os estudos comigo. Quando ele chegava, tá todos os estudos bíblicos respondidos. Na época o estudo era estar escrito e ele ainda me deu o estudo do Apocalipse. Eu estudei o estudo todo do Apocalipse na época. E quando eu estava na metade do Apocalipse, eu falei para ele assim, eu tinha um mês de estudo. Eu quero me batizar. Ele, rapaz, você ainda não está pronto não. Porque naquela época era mais rigoroso, né? Você ainda não está pronto não, ainda tem que sentar com você, fazer umas perguntas, fazer uns testes com você para ver se você realmente sabe o que você está querendo. Eu falei, mas eu quero me batizar. Ele, agora não, tem um pouquinho de paciência. Aí, depois ele fez uma sabatina comigo e aí eu fui batizado. Eu tinha 16 anos. Bem novo. Nossa, tudo que você contou pra gente de toda a sua vida foi antes. Muito novo. Geralmente, né? Esse tipo de vida acontece quando a pessoa passa dos 15, 16, 17 anos e você viveu tudo isso antes, então foi tudo. Prematuro, né? Eu até comentei aqui com o William, né, quando você falou assim, vocês estão tudo aqui preso, não sei o quê, e aí eu lembrei você falando que a sua mãe, quando vocês foram para No bar, tal, ela falou assim, agora você está livre, pode comer o que quiser. O mesmo argumento, então, né? assim, querendo ou não, isso te ficou marcado, porque você usou essa mesma expressão falando de estar aprisionado dentro da igreja, que não é a verdade, né? Na verdade, a gente está liberta, né? Em Cristo nós estamos libertos, né? É o contrário, né? É o contrário. Livres nós estamos com Cristo, né? Com a verdade nós estamos livres. No mundo nós nos tornamos escravos. Nós não somos libertos. Isso é ilusão. É o que o inimigo quer que a gente ache. Como é que você é livre de coisas que te consomem,
coisas que te escravizam, coisas que te tornam dependentes, coisas que te machucam, coisas que te causam revolta. Como é que isso é liberdade? Como é que viver neste mundo inseguro, com dor, sofrimento, perseguição, né? Eu digo, quem vive do lado de lá, por mais que diga, não, mas mesmo aqueles que têm dinheiro, né? Não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Mentira. Pessoas que têm dinheiro, quem está ao lado dela, a maioria são pessoas invejosas, pessoas que querem o que ela tem, vivem com medo, inseguras, não sabem realmente se aquela amizade é verdadeira, é sincera. Normalmente são pessoas que são dependentes de algum vício, não é? Da prostituição, da droga, né? Vícios que esse mundo oferece que só faz consumir a saúde, destruir a mente, né? Prejudicar o caráter, trazer manchas que só serão apagadas mesmo, e eu posso dizer isso porque sou uma prova viva, quando Jesus vier. Porque a gente ainda continua lutando. Eu hoje tenho 41 anos de idade, né? Há 25 anos vai fazer, eu estou na igreja. Mas a luta, hoje eu me sinto muito bem em paz espiritual, mas aquelas escolhas que eu fiz e que outras pessoas fizeram, que me trouxeram manchas, até hoje me perseguem e eu tenho que lutar todos os dias. Então isso não é uma vida de liberdade. Não é. Eu esqueci de contar, meninos, uma coisa. Quando nós ainda morávamos com o Almirante, eu fui afligido com uma doença. Na verdade, eu sempre fui afligido. Eu sou alérgico, né? Mas quando eu era criança, quando eu ainda não tinha Cristo em minha vida, eu era afligido de diversas formas. Hoje a minha alergia é tranquila, é rinite. E a garganta não inflama mais. Mas na época eu tomava bezetacil para tentar aliviar meu sofrimento da garganta, mas não resolvia. E um dia, eu jogando futebol de mesa, o meu joelho esquerdo deu um estralo. Então a bactéria da garganta se alojou no meu joelho, aproveitou esse momento de fraqueza do meu corpo e essa bactéria se alojou no meu joelho. O almirante disse que não ia me levar para o hospital. Desculpe, eu teve que voltar, né? Porque eu terminei esquecendo, mas é importante, né? Esse momento. Ele disse que não ia me levar e eu fiquei mais ou menos, pouco mais de uma semana em casa. Cada dia que passava, o joelho ficava maior e mais inchado, e doía muito, bem vermelho. E minha mãe, muito preocupada, é, me pegou, falava com ele, clamava para ele, e ele disse: Eu não vou levar esse menino traquino, o problema é dele, seu e dele. Ninguém mandou você ter um menino assim, a culpa é dele. Ele que se lixe, tô nem aí. E ele fazia isso. Mas eu sei que não era ele, não era o ser humano, era o inimigo. Não é? Hoje eu sei disso. Então minha mãe me pegou, onde a gente morava era na primeira etapa de Castelo Branco nessa época, e o hospital era muito longe. Eu não sei nem, eu não sei nem dizer quantos quilômetros era, porque era muito longe. A gente teve que ir andando. Minha mãe estava sem dinheiro, porque dependia dele, ele não deu dinheiro a ela para nada. Não tinha uma carona, nós saímos andando, eu segurando o cabo de vassoura de um lado, minha mãe me segurando do outro, porque eu não conseguia botar a perna esquerda no chão, porque estava cheia de pus. E quando chegou lá no hospital, depois de muito sofrimento andando, o médico mandou tirar radiografia, o raio-x, tirou o raio-x e disse que não tinha nada. É óbvio, porque havia uma inflamação, não era problema no osso. Mas o abençoado do médico, que também não estava na presença do Senhor, porque ali foi também obra do inimigo, disse que eu não tinha nada e me mandou para casa e engessou minha perna. E aí eu passei mais alguns dias em casa sofrendo, com o joelho inchado e doendo, e eu gritava de dor. Quando minha mãe tirou, o joelho estava ainda pior do que quando ela me levou no hospital. Daí o almirante se tocou, o Espírito Santo ali trabalhou, e aí me levaram para um bairro da suburbana, chama-se Paripe, que tinha um excelente hospital lá e um excelente médico, Dr. João. Só que quando eu cheguei no hospital e eles foram me atender, o Dr. João chamou uma outra equipe que tinha lá de médicos e os enfermeiros e à parte afastaram o almirante e minha mãe e começaram a olhar o meu joelho e balançava a cabeça. E balançava a cabeça.
E minha mãe, desesperada, vendo isso, veio correndo. Pelo amor de Deus, vocês estão aí olhando meu filho e balançando a cabeça, vocês querem matar a gente, o que está acontecendo com meu filho? E minha mãe disse que ele chamou ela do lado e falou assim, olha, seu filho, ele está com o joelho cheio de pus. A gente precisa só confirmar isso. E aí eles pegaram uma seringa, 30 ml de pus eles tiraram do meu joelho, enfiaram no meio do meu joelho e puxaram. Saía só pus, pus grosso. E aí minha mãe desesperada, e ele chamou minha mãe ao lado e falou assim, olha, possivelmente seu filho, ele vai ter que ser levado para um outro hospital, porque provavelmente ele vai ter que retirar a perna. Porque aí já deve ter alcançado o fêmur. Aí ele deu uma explicação lá. E minha mãe então entrou em desespero. O almirante amparou ela e ela dizia, a culpa é sua, e dava murro no peito dele. Se você tivesse ido logo, a culpa é sua. E ele, calma, calma, calma. Me levaram, eu me lembro que nesse tempo a gente tinha um amigo chamado Seu Ivo, um carioca, já é falecido também. O almirante não tinha dinheiro, já no final do relacionamento, quase no final do relacionamento minha mãe com ele, e ele estava sem dinheiro. O Seu Ivo pagou a anestesia, tinha que pagar a anestesia. E o médico então abriu o meu joelho. Eu não sei se dá para ver. Daí eu ainda tenho as cicatrizes. O médico abriu a minha perna. Vou tentar posicionar aqui. Tá vendo aqui? Tem uma cicatriz. Aqui, essa foi maior. E tem essa. Tá vendo aqui? Eles abriram e tiraram toda a sujeira que tinha, porque teve que abrir os dois lados, porque tinha pus por todo lado, estava já quase próximo ao fêmur. Diz que faltou milímetros para alcançar o fêmur, que se tivesse alcançado, que iria ter que arrancar minha perna. Por um trisco. Deus não permitiu, mas foi uma cirurgia bem longa, e eu ainda fiquei com dreno no joelho por muitos dias, né? Depois até os pontos estouraram, a perna ficou inflamada, mas eu era uma pessoa que era destra da perna. Eu virei canhoto da perna. Eu sou destro da mão e canhoto da perna por causa disso, porque eu tive que fazer muita fisioterapia, mas ainda tenho a perna um pouco dura, o joelho ainda um pouco rígido, porque eu era preguiçoso para fazer fisioterapia, era muito ruim, doía muito. Aí eu não liguei e acabei virando esquerdo da perna. Então, esse também foi uma das situações que eu passei, mas não me afetou fisicamente. Eu só tenho um pouco da perna dura, né? Ela não dobra até embaixo, e a cicatriz, mas eu não tenho nenhuma dor, nada que me afete, não tenho ferro dentro de mim, nada. Né? Foi uma das coisas que eu passei. Uau, Você levou aí. glória. Uau, demais, Deus cuidando de tudo, né? Porque, olha, E sabe o que minha mãe fez? Quando eu fiz a cirurgia, quando eu fui para fazer a cirurgia, na verdade, minha mãe foi a um candomblé. Minha mãe é devota até hoje das duas entidades gêmeas, você sabe de que eu estou falando, né? As duas entidades gêmeas, até hoje minha mãe é devota deles porque diz que foram eles que me curaram. E a gente sabe que não foi, né? Foi Deus. E o inimigo usa também, né, de falsos milagres assim, para atrair o público, né? E Isso. no final a gente percebe que toda a nossa vida está sendo preservada por Deus, né? Essa que é a grande dádiva, né? Isso. Passamos por tribulações, sim, porque estamos no mundo de pecado. Temos que Isso. aceitar isso, né? Por todos os lados somos atacados. Mas, ao ver sua história, né, ao longo da sua história, e hoje você falando conosco, a gente percebe o poder que tem o Espírito Santo, o poder que tem transformador de Deus, né? E como hoje, percebe que você se encontra em paz agora, né? Em paz e feliz. Eu Também. sou. A gente passa as dificuldades, a gente passa, às vezes as lembranças vêm, né? Porque fica na memória, né? E às vezes a gente se entristece, mas o que a gente tem após isso é muito maior, muito. E quando a gente hoje que tem o discernimento espiritual, eu vejo
em toda a história, até aquele momento, e também até hoje, mas especialmente nos momentos difíceis, eu vi Deus cuidando de mim. Hoje eu vejo que Deus estava cuidando de mim, né? Uma vez eu vi um pastor André, ele é de Curitiba, ele pregando, gosto muito dos sermões dele. Ele falou assim que Deus não é ele que coloca, óbvio, a gente sabe, não é ele que coloca os problemas, as coisas ruins, mas ele permite. Só que o que ele faz? Ele cria, ele tem como, de uma forma virtual, simbólica, uma peneira que não permite que tudo o que é de dificuldade passe. O que chega a nós é o mínimo. A própria palavra diz que a ninguém, né, é possível vir algo que não seja possível suportar, né? Deus não permite, né, que ninguém sofra aquilo que não possa suportar. Até a pessoa que vai assistir, né, ou que vou dizer que está assistindo essa mensagem aí pode estar dizendo, né, mas eu estou passando uma situação e eu não, né? Como é que pode Deus permitir isso acontecer comigo? Está vendo que eu não consigo passar por isso? Se você não conseguisse, se de fato você não tivesse condição de passar por isso, você não estaria passando. Se você está passando, é porque você tem condição de passar e principalmente porque Deus está ao lado. E é Ele que capacita, Ele que dá força. Lembra, a gente não pode esquecer nunca que Cristo, Ele sofreu muito mais por nós. E Ele sofreu coisas que nenhum ser humano, nenhum de nós teríamos condição de passar. Um pouquinho do que Ele passou, nós teríamos desistido. Então, se Ele, na dimensão do sofrimento, conseguiu superar, suportar e venceu, e Ele está conosco, então por que a gente não pode também superar esse sofrimento e as lutas que nós passamos? Podemos sim. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém. E aqui a gente está nesse mundo realmente para moldar nosso caráter, né? Lapidar, né? E para lapidar, iremos passar por provações. Tiago mesmo Sim, dele, né? isso. Provações, na verdade, é uma boa, né? A gente acha que às vezes é coisa ruim, não, mas é justamente para acertar algo em nós, né? E Claro. crescendo espiritualmente com isso, né? Aceitando, e é onde a gente já chega mais a Deus, né? Você pega mais a fé. Porque às vezes Deus Isso. tem que tirar tudo de nós para que possamos enxergar a Ele, voltar a Ele. Isso. Nós perdemos tudo. Eu, você tem razão. Eu costumo dizer para Deus o seguinte: hoje eu tenho as minhas lutas materiais, né? Eu não tenho estabilidade financeira porque eu não estou empregado. Mas eu falo para Deus, porque eu já tive proposta até do próprio inimigo de ter uma vida melhor. Mas eu falo, como eu já falei para o inimigo, e eu falo para Deus. Para o inimigo eu falo afrontando, para Deus não. Para Deus eu falo pedindo. Se é para eu ter alguma coisa e perder aquilo que é mais importante, que é a vida eterna, eu prefiro não ter. E Deus me conhece muito bem, eu não me conheço. Às vezes a gente pede coisas que tornará a nossa vida uma maldição. Então é melhor você viver uma vida humilde, simples, mas ser feliz com Cristo, com sua família, né? Eu tenho um lar, eu preciso pensar na minha esposa, preciso pensar nas minhas duas filhas, né? Eu preciso pensar na eternidade, em Cristo e em mim também, porque eu olho para o mundo e olho para a eternidade. O que é mais vantajoso? É a eternidade. Como é que eu vou abrir mão disso? Eu olho para minhas filhas e olho para o mundo. O que é mais vantajoso? As minhas filhas. Olho para minha esposa. Minha esposa é minha rainha, né? Eu não vou achar nenhuma outra mulher semelhante a ela. Por que eu vou buscar no mundo se eu tenho aquilo que Deus me deu, que é muito melhor, né? Não está, talvez, no padrão que o mundo diz que é o melhor, mas é o melhor porque vem do Criador, e o Criador só dá pra gente o que é bom. Aliás, a Bíblia diz que é muito bom. Então, é melhor a gente investir nas coisas de Deus mesmo que a gente tenha que sofrer. Exato. A gente pegando aqui Salmos, capítulo 37, versículo 25, fala assim: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Então, Bom, Deus cuida, né? Ele fala assim: a gente cuida até dos lírios do campo, quanto mais isso mesmo, então, isso buscar mesmo. o reino de Deus por toda justiça e o resto será acrescentado. E a gente percebe isso pela sua vida, né? E qual
é o resto, né? As coisas que nos apresentadas, aquilo que está escrito antes desse verso, né? Que não vai, tipo, Isso. como fala dos ídolos do campo que tem Que que vestir, vestir, né? sim. Os pássaros têm o que comer. Deus vai suprir todas essas coisas. E você, Olha, isso mesmo. Uma coisa que a isso, gente né? sempre... A gente já conversou um pouco, você tem vivenciado isso, e toda essa história, ela prova, mostra um Deus que ele está preocupado com a salvação, em ter você, em ter sua família, em ter todo mundo que está ouvindo isso aqui. A preocupação de Deus não é você ser bem-sucedido aqui na Terra. A preocupação Não. de Deus é que você esteja preparado para a vida eterna. Ele preparou um lugar incrível para cada um de nós. Isso, E é isso. esse lugar, é para esse lugar que ele está te preparando, que ele quer que você esteja. E nós somos aqui passageiros, peregrinos. O que que é 100 anos diante da Nem eternidade? sei, né? O que que é 80? Imagine. Diante da eternidade não é nada. Desperdiçar isso por causa de mais um pouquinho de tempo nessa terra não vale a pena, né, gente? Tá? É muito pouco tempo. Fábio, história sua incrível realmente aí. A gente está bem impactado aqui, né? Amém. A gente queria, para finalizar, que você contasse rapidamente algum testemunho que você presenciou muito forte, assim, da mão de Deus em sua vida, né? Algo que impactou você, que você falou, uau, tipo, firmou mais a sua fé, né? Depois de você voltar para os caminhos de Isso, Deus. exato. Todo mundo tem algum momento aí que fala, uau, aquele momento foi muito impactante para mim, né? O que que você lembra aí, se recorda de algo poderoso em sua vida? É, assim, ó, quando eu me tornei cristão, eu vou pegar a partir deste momento, para vocês entenderem. Quando eu me tornei cristão, eu passei a ser perseguido em casa por minha mãe. Minha mãe me botava para fora de casa, porque ela dizia, apesar de ter sido adventista, ela dizia, eu não quero filho preguiçoso dentro de casa, esse negócio de não guardar o sábado é coisa de preguiçoso, né? E você está recusando várias propostas de trabalho por causa desse negócio de crente, de sábado. Menino, vai falar com o pastor lá, negocie com ele, que ele libera e você vai trabalhar no sábado, né? E eu falava para minha mãe, não, minha mãe, eu tenho meus pecados, sabe, gente? Eu tenho minhas lutas, mas eu procuro ser fiel a Deus porque eu tenho convicção do que é certo e que é errado. Eu sei o que é certo e que é errado. E eu tenho convicção das coisas de Deus. E o sábado é uma das coisas que eu tenho certeza absoluta que eu tenho que observar, que eu preciso respeitar meu Criador nos seus mandamentos. Não sou perfeito, eu falho, até na guarda do sábado, né? Eu luto para melhorar a cada dia, mas eu nunca abri mão disso. Me lembro de uma experiência que eu estava no bar de minha mãe, era uma sexta-feira à noite, eu já estava na igreja, mas eu tinha que ajudar minha mãe. Eu estava ajudando minha mãe e tinha um ex-padre lá, e o ex-padre falou para mim, vem cá, sua mãe me falou que você é adventista? Eu falei, sou. Aí ele me elogiou porque eu estava ajudando ela na sexta-noite, né? Que para nós é sábado, e é, de fato, pelo calendário divino. E ele falou, olha, que bonito, parabéns, que apesar de hoje ser sábado, você está ajudando sua mãe. E óbvio, né? Você está ajudando por um motivo que é muito maior do que um benefício material, não é? Ajuda ao seu próximo e alguém muito importante para sua vida, que é a sua mãe. E eu quero lhe dizer uma coisa, sua mãe já deve ter te falado, eu sou um ex-padre, eu estudei muito tempo, sou um ex-padre, conheço a teologia, conheço a Bíblia, e você está no caminho certo. Você sabia que a igreja adventista é a igreja verdadeira? Você sabia que o sábado é o dia que a Bíblia diz que tem que ser guardado? Todos os católicos que estão lá dentro, padres, teólogos, sabem disso, mas eles ensinam errado. Porém, eles vão pagar o preço. Continue firme. Eu me lembro muito bem disso, claramente. Um ex-padre conversou comigo, me deu esse testemunho, né? Existem coisas na minha vida que Deus fez de livramentos que foram maravilhosos, mas eu queria falar sobre algo assim muito mais relacionado a essa parte financeira, tá? Contar um testemunho relacionado à questão do sábado. Eu estava em um momento difícil na minha vida, eu estive trabalhando, fui demitido, né? Na verdade, gente, eu sempre passei dificuldades com questão de trabalho, não por causa do sábado. Eu sempre me bati com pessoas que nunca foram bons empregadores, né? Eu tive meus problemas com relação ao meu temperamento e essas pessoas não sabiam lidar com o meu temperamento e eu também fui imaturo em muitas vezes, mas
eu sofri muito com pessoas empresas que eu trabalhei, comecei como autônomo, dei o meu sangue, né? E depois eles passaram a me pagar o salário sem assinar minha carteira. Quando faltava 3 meses para completar 1 ano, 2 anos que eu estava trabalhando na empresa, eles assinaram minha carteira com 3 meses e me demitiram. Coisas como essa. Nessa empresa, por exemplo, eu fui demitido e fui vender picolé. E eu trabalhava em uma agência de publicidade, eu andava de terno e gravata. Eu me reunia com pessoas de alta posição de Salvador, governador, prefeito, as agências, é, é, as empresas, não de comunicação, rádio, TV, outdoor. E eu saí desse nível e fui vender picolé. Passei 1 ano sustentando minha família vendendo picolé. Passei dificuldades de humilhação, mas eu conseguia sustentar minha família com esse trabalho. E um dia apareceu uma oportunidade para eu trabalhar empregado, um amigo meu, da época que eu trabalhava na agência de publicidade, eu fiz alguns anúncios de publicidade para a empresa desse rapaz, que esse rapaz trabalhava, ele gostava muito de mim, até hoje somos amigos, e então ele me indicou para uma amiga dele que tinha uma empresa de cursos profissionalizantes, chamada Beat Company, é uma multinacional. Ela tentou continuar, né, aqui na Bahia com esse trabalho, e ele então me indicou para eu trabalhar lá. O nome dela era Suzy Koguri. E engraçado que quando eu cheguei lá, eu apresentei meu currículo, que já era bom, e ela me fez uma entrevista e gostou da minha dicção, da minha abordagem, né, da minha performance ali na entrevista. Depois ela veio e me apresentou a estrutura toda do colégio, da escola, e após isso, voltamos para o escritório dela e ela falou assim, por mim você já está contratado. Quando você pode começar? Eu falei, por mim eu posso começar até agora. Agora, quais são os dias de trabalho aqui? Aí ela falou para mim assim, de segunda a sábado. Na entrevista inicial, eu havia falado para ela que eu prezava por minhas convicções e eu não abria mão das minhas convicções. Falei para ela no início. Então eu dei para trás quando ela me disse que era de segunda a sábado, me encostei na cadeira para trás e ela olhou para mim e falou assim, o que foi? E aí falou, já sei. Você é daquela igreja de crente que guarda o sábado, né? Aí eu falei, sou adventista do sétimo dia. E eu observo o sábado porque o meu Criador, através da sua palavra, me ensinou que eu preciso observar o sábado. E eu fui explicando dentro da palavra. Ela, não, mas não precisa você me dar um estudo bíblico agora, não. Olha, eu dispensei hoje mesmo, eu já dispensei 2 dessa tua igreja aí. Mas eu gostei tanto do seu perfil, a entrevista foi tão boa, que eu vou lhe dar uma oportunidade. Você vai trabalhar aqui 1 mês, vou lhe dar 1 mês. Nós temos 2 metas aqui. Temos a meta dos novatos e temos a meta dos mais velhos. Se você bater a meta dos novatos, eu contrato você. Eu contrato definitivamente você. Eu falei, tudo bem, eu aceito o desafio. E ela falou assim para mim, bora ver se seu Deus é verdadeiro. Ela falou exatamente assim. E aí eu falei para ela, e Deus vai provar que ele é verdadeiro. Porque ele é na minha vida. E ela, então tá bom. Você pode começar amanhã e eu vou liberar o sábado para você. Eu falei, mas se você precisar de mim, porque a empresa participava de feiras, né? Se você precisar de mim nas feiras, aos domingos, eu vou estar disponível. Eu pago o sábado, eu trabalho 1 hora a mais para você, isso não vai ser problema nenhum. Ela, não, mas primeiro eu quero ver sua performance aqui no trabalho, eu quero ver se seu Deus é isso tudo mesmo. Aí eu, tá bom. Gente, resumindo a história, quando chegou no final do mês, né, no final da meta, ficou faltando apenas R$ 100 para bater a meta dos mais velhos. Que era uma meta muito alta. E ela ficou impressionada. Era a política da empresa, né? Que a Beat Company, as empresas de vendas por telefone e presencial, tem essa coisa de quem se destaca, levanta, bate palmas, aquela coisa toda. Então ela se levantou, o escritório dela era rente com o setor que a gente trabalhava e era transparente a parede, era de vidro. Então ela mandou todos se levantarem e bater palma. Agora vamos bater palmas para o iniciante da empresa que realmente comprovou que o Deus dele é verdadeiro, assim mesmo. E ela bateu palma e todo mundo bateu palma. E aí ela me contratou e eu fiquei lá cerca de 8 meses, mas por questões administrativas a empresa dela fechou as portas. Mas foi
assim, para mim, é um dos testemunhos na minha vida, além da história que eu contei para vocês da minha vida, de um modo geral, eu vejo Deus trabalhando até hoje, né? Eu já tive, se for falar de situação, como eu estou aqui há quase 2 anos, lutando desempregado, mas Deus tem me mantido sempre. E poderia contar aqui diversas histórias. Minha esposa não gosta que a gente fale muito das questões pessoais, assim, financeiras nossas, né? Então eu respeito um pouco o que ela me pediu. Ela falou, olha, não vai falar, né, das questões para não expor a nossa vida, né? E eu entendo, de uma certa forma ela está certa, mas o fato é que Deus está conosco e Ele cuida da gente. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé não está relacionada somente a você saber que Deus cuida de você por qualquer um outro motivo, mas também de você não ter, dentro da sua perspectiva de estabilidade, né, de segurança, você não ter a noção de como vai lidar com aquilo, mas ter a certeza de que Deus já está cuidando de tudo. E eu e minha família, nós vivemos assim, né? Nós vivemos assim. E também a história da minha filha, né? A minha filha mais velha teve depressão e passou por uma situação difícil na vida, muito difícil. Ela perdeu todo o sentido da vida, ela não queria mais viver. Tentou por 3 vezes fazer besteira com a vida, mas é um outro testemunho, porque Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, colocou um psicólogo abençoado na nossa vida. Nós somos muito gratos por esse rapaz, que foi uma bênção, e eu e minha esposa nos dedicamos, porque a gente passou a entender o que é ter depressão a partir deste momento, porque até então, como a maioria dos seres humanos, achávamos que isso era bobagem, que era falta de fé, e não é. É uma doença, e é difícil, e você precisa estar ao lado, precisa ser compreensivo e paciente, amoroso, e precisa mudar também. Fica aí também essa lição para quem é pai, né, que está com filho com problemas, ou um amigo, ou um outro parceiro, um cônjuge, que está com depressão, seja paciente, amoroso, não julgue, né, e não diga que é porque não tem Jesus, que muita gente dentro da igreja, já preguei sobre isso na igreja, né, as pessoas falam, é falta de Jesus na vida, está na igreja, mas não tem Jesus. Isso é loucura, gente. A gente acabou de estudar uma lição que fala sobre isso, né? Elias teve depressão, né? Eu já sabia, já tinha estudado sobre isso, inclusive eu havia pregado sobre Elias e também falado um pouco sobre Jesus, que apesar de não ter sofrido a depressão, mas ele sofreu muito no Getsemane. A luta dele foi muito grande ali. Então o ser humano se entristece, o ser humano passa situações difíceis, tem uma hora que a coisa estoura, e é difícil de o ser humano administrar aquilo. Foi o que aconteceu com Elias, homem de Deus. Então, por que julgar as pessoas e dizer que ela não tem Deus? Tem, Elias tinha Deus, era um profeta. E só que ele é humano. Ser humanos têm problemas, somos frágeis, né? Mas louvado seja Deus que Deus é um parceiro, ele não nos abandona. O ser humano pode até virar as costas, mas Deus não vira. Deus está conosco em todo o tempo. E ele nos ajuda a superar todas as dificuldades se a gente permitir. Minha filha abriu o coração para Jesus, né? Hoje é uma pessoa diferente, precisa continuar sendo acompanhada, mas é uma outra situação. Tá? Aí já é um outro testemunho, tem muita coisa envolvida, tem questões relacionadas a jogos de videogame, tem outras histórias aí que depois poderiam ser contadas, que também é um testemunho maravilhoso de bênçãos de Deus na nossa vida. Bom? Uau, Fábio, olha, eu vou falar o seguinte, cara. Você, primeiramente contando esse testemunho aí, né? Eu notei que foi palmas para Jesus. Quando É bateu sim, para Jesus. é E sim. tudo que você falou, ficou 100 reais faltando da meta, eu falei assim, dos iniciantes. Não, dos mais experientes. Eu me arrepiei na hora, porque olha como... E a frase que ela usou, né? Que Deus, o seu Deus provou que realmente é Isso. verdadeiro, né? Então foi um testemunho muito forte aí, não só para você contando agora para nós, mas para eles naquele momento também, né? Para ver o Sim, na vida. E sim. também, assim, a gente percebe que você tem muita experiência com Deus aí, realmente. A gente pode estar marcando novamente Uma aí para segunda conversar. parte. Sim, a Mari está fazendo a segunda parte amanhã. Podemos, podemos sim. Eu tenho uma experiência sobrenatural de sonhos, coisas que Deus nos mostra, diálogos do Criador conosco, que tem pessoas que acham que Deus não fala com as pessoas mais só através da palavra, né? Mas Deus fala, Deus usa mecanismos que às vezes a gente diz assim, nossa, né?
até julga, alguns até julgam, né? Eu não gosto muito de falar dessas ações, porque tem gente que julga a gente, chama a gente de louco, diz que a gente está viajando na maionese, que não é verdade, que não é bem assim, né? Tem muita gente que é muito cético, né? E é claro que a gente precisa ter cuidado, avaliar as escrituras, ter as bases certinhas, mas isso está acontecendo no nosso meio, não é só comigo. Está acontecendo. Veja, Deus levantou pessoas como Marta, como Gabriel, mas também tem pessoas que não passaram por questões como a deles, mas têm experiências espirituais com Deus também, e sobrenaturais com o inimigo também, e podem contar seus testemunhos aí, que são edificantes para o crescimento da gente. E isso não é mentira. Está na Bíblia, a Bíblia diz que no final dos tempos isso iria acontecer, né? E Deus tem falado com seus filhos. Deus ama conversar com a gente, bater um papo. Ele bate um papo como se fosse um ser humano mesmo, sentar do seu lado assim e começar a conversar. Você às vezes de madrugada está dormindo e o Espírito Santo assoviar no seu ouvido nitidamente para você acordar e orar. Experiências como essa, pegar uma pedrinha e jogar na sua testa, acorde, vá orar. É. E tantas outras situações. Não sei se vocês já viram um testemunho de um rapaz que conta que um passarinho acordava ele com um som estranho na janela dele. É um adventista. Pois aconteceu a mesma coisa comigo. E quando eu saí não tinha passarinho nenhum. E o Espírito Santo falou, eu fiz isso para você orar, né? Vá orar. Essa semana eu orei a ele e eu estava meio triste, né? E aí eu falando com ele, preciso, Senhor, ter alguma coisa, né? Fazer um trocado. E aí eu aprendi o ofício de sapataria, né? De consertar sapato, né? Eu não tenho as ferramentas para todo o ofício de sapataria, mas eu colo e costuro. E aí eu já não estava surgindo serviço nenhum. E eu orei, Senhor, me ajude. E fui deitei. Aí eu ouvi o assovio no meu ouvido. No meu ouvido. E aí eu levantei e falei assim, me lembrei de Samuel, né? O Senhor fala que o teu servo ouve. Aí eu falei isso para ele. Aí ele falou na minha mente assim, filho, pega aquele seu, eu tenho um posterzinho de divulgação do meu serviço. E divulga lá com o pessoal que você conhece. Aí eu divulguei. Quando eu divulguei, 3 pessoas falaram, olha, tem um serviço aqui para você. Aí 2 eu já fiz. Né? Então, assim, eu vejo que é Deus cuidando de nós. Não foi milhões de dinheiro, né? Não é nada para a gente ficar bem financeiramente, mas é o essencial para poder suprir a necessidade do momento. Então, eu vivo pela fé, hoje eu sei. E outra coisa, Deus nos usa como ele vai usar muitas o humilde financeiramente, o pobre, as pessoas que têm suas lutas são eu digo dessa forma que são o juízo de Deus, porque muitos serão julgados através de pessoas que passam aflições financeiras, dificuldades sociais, etc. Alguns serão julgados positivamente e outros serão, infelizmente, julgados negativamente porque fizeram escolhas equivocadas, né? Não auxiliaram o seu irmão, não foram amáveis. Então a gente precisa ter também esse cuidado. E hoje eu entendo que Deus muitas vezes usa a minha vida para poder motivar a vida de outros, para poder amaciar o coração de outros, para poder tornar um outro mais amável, né? E o meu testemunho também para poder quebrantar e fazer com que pessoas percebam que há um Deus, né? Que a gente precisa entender isso. Deus, ele quer ser Senhor da nossa vida. Às vezes a gente coloca o dinheiro, o trabalho, o carro, a vida financeira como Senhor da nossa vida. Mas nada dessas coisas são verdadeiramente os meios pelos quais nós estamos sobrevivendo. Não são. Porque foi Deus quem lhe deu isso. Quem te mantém é Deus. Se você perder isso, Deus continuará cuidando de você. Você não precisa disso para Deus cuidar de você. Ele te deu. Mas se em algum momento ele permitir que você perca, ou mesmo o seu erro, faça com que você perca essa bênção, ele vai continuar cuidando de você. Você só precisa confiar nele porque ele é aquele que está no comando de todas as coisas. Ele não abandona os seus filhos. Ele ama cada um de nós. Obrigado aí pela Eu que agradeço. É uma disponibilidade. benção. Impressionante. A gente sabe que eu tenho mais histórias aí, a gente pode marcar uma novamente aí para conversar. Eu só acho que quem quer ouvir a parte 2, coloca aí. Eu quero ouvir a continuação dessa história. Porque Eu vou conversar com a minha filha para ver se ela permite, porque tem muito das questões pessoais dela, né?
importante. se ela liberar, porque aí eu vou ter que expor um pouco ela, aí a gente pode entrar sim. Porque Claro. aí vai entrar também questões como... Porque como eu não tive infância, depois de adulto eu passei a gostar de jogar, que eu sempre gostei, videogame, assistir desenhos animados, né, determinados tipos de filme. Então, quando me tornei adulto, eu me senti livre para fazer isso, mas depois já de cristão. E eu não conhecia a mensagem do mal que existia por detrás dessas coisas. E eu acabei ensinando as minhas filhas também, entendeu? Então, isso, de uma certa forma, aí vai ficar para outra. Para as pessoas entenderem depois. Por aí, pessoal. Te agradeço muito aí mesmo pelo seu tempo aí, por ter aceitado também dar o seu testemunho também, né? A gente acredita que realmente Deus vai usar o testemunho para alcançar muitas pessoas que têm situações similares e não vê saída hoje. E hoje você é a esperança, né, que Deus usou para transformar a vida e ver realmente que o poder dele prevalece, né? Com certeza, Uma com pessoa certeza. que viveu tudo que Uma experiência pode enorme, viver, uma experiência né? enorme. Curto Viveu, período de vida, uma experiência sim. enorme. E eu era para ser um cara muito mal. Desculpe, eu era para ser um cara muito mal. Muito mal. Da forma como eu fui criado e tudo que eu passei, eu era para ser um cara muito. Eu tinha tudo para ser muito mal. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo, ele foi me falando de um lado, e eu dei ouvidos, né? Porque muitas vezes a gente teima. Né? Tinha coisas que eu gostava, né? Mas eu falava, nossa, isso aqui vai me levar para um caminho perigosíssimo, né? Isso aqui vai me matar. E era Deus falando, né? E às vezes a gente é teimoso, né? Deus fala, filho, não faça isso. Olha, eu gosto. Você gosta, mas não faça errado. Mas a gente, não, vou fazer, faz, né? Vou experimentar. Como amigos que eu conheço, né? Pessoas até que eu dei estudo, né? Que nunca usaram droga. Aí compraram um pouco de maconha e disseram para mim, olha, eu vou experimentar. Eu, rapaz, não faça isso. Você não está vendo que você vai para um mundo que vai ser difícil você sair de lá. Começa pela maconha e depois você vai avançando. Você vai viciar e que nada, eu consigo sair, eu tenho a mente forte. E eu hoje vejo que consigo ver na vida dessas pessoas como elas estão afundadas, né? Então, é melhor você não arriscar. Graças a Deus, apesar de tudo, Deus sempre falou comigo. Hoje eu sei que foi Ele e eu procurei fazer as escolhas para poder não me tornar alguém que eu poderia ser hoje. Eu talvez nem estivesse mais vivo, nem estaria aqui contando essa história para vocês. Né? Aqueles ataques, né, que nós temos a todo momento, né? É. E não se colocar no terreno do inimigo faz toda a diferença. E a sensibilidade espiritual nossa vai aguçando cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, e vai ouvindo sua voz, né? Como você mesmo falou, a Certeza. gente vai ouvindo e obedecendo, né? Então, pela graça nós somos salvos, pela obediência mostramos, reafirmamos a nossa fé, né? Com Então é certeza. importante juntar esses dois itens aí. E a gente vai então estar encerrando a live aqui. Te agradece É. muito aí, Fábio, pela disponibilidade Eu que novamente. agradeço, eu que agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Vou encerrar uma oração aqui. Ora aí. Vamos orar. Deus Supremo do Universo, Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por esse poderoso testemunho, pelas dificuldades que o irmão Fábio passou, mas pelas superações que o Senhor fez junto com ele. Fez ele passar para demonstrar que não há barreiras para o Senhor resgatar os seus filhos. Não há limites, Senhor. O Senhor pode mover o céu inteiro por uma única alma. O Senhor deu o Amém. seu único filho por uma única alma. Então nós percebemos um amor incompreensível que o Senhor derrama sobre nós a cada momento, todos os dias. E Amém. nós somos gratos por isso, Senhor. Pela tua graça, Pai. O Senhor derrama todos os dias através de nós. Amém, Por nós. Jesus. Pela tua luz incessante que o Senhor também derrama por nós, para que nós ficamos cegos, Pai. Nós possamos Amém. enxergar com olhos espirituais o que o Senhor já preparou para nós. Que essa mensagem possa se espalhar, Pai, como fogo no palha, Pai. Alcançar muitos corações, muitas almas. E pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, nos dando sabedoria, proteção e abençoando nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Amém. também pedimos uma bênção especial para todos que estão assistindo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês a todos, em especial esse casal lindo aí, que Jesus continue abençoando, fortalecendo a fé de vocês e unindo ainda mais. Vocês se amem cada dia mais.